Tudo bem Porto Velho, tudo bem Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça. E o programa de hoje já começa informando que, segundo o secretário Fernando Máximo, hoje na parte da manhã, numa coletiva de imprensa, ele informou que existe mais 3 mortes decorrentes de coronavírus no estado de Rondônia. Agora são 14 pessoas que já morreram no estado de Rondônia decorrente aí de coronavírus. Ele informou também um dado alarmante: 346 servidores do Hospital de Base do João Paulo II estão afastados com sintomas de coronavírus ou infectados com coronavírus. Segundo o secretário, na manhã dessa quarta-feira, os pacientes estavam internados na unidade de assistência médica intensiva AME na capital, fica ali na zona sul de Porto Velho. De acordo com o secretário, entre as vítimas fatais está uma paciente de 62 anos. Ela era diabética e morava no município de Humaitá, no Amazonas, que vizinha de Porto Velho. Um homem de 67 anos, morador da capital, que fazia tratamento contra o câncer, e uma mulher de 57 anos, natural de Guajará-Mirim, também tinha diabetes e faleceram de terça para quarta-feira aqui em Porto Velho. Sobre os casos de profissionais de saúde que atuam no Hospital João Paulo II, o número de infectados chegou a 99. 99 servidores do João Paulo II estão infectados com coronavírus. Segundo o Fernando Máximo, 5 servidores que testaram positivo para a doença foram curados e já retornaram às atividades. Outros 123 profissionais que fizeram exames para coronavírus apresentaram resultado negativo e estão trabalhando. Ainda segundo o secretário, mais de 200 servidores do João Paulo II estão afastados de suas funções, aguardando o resultado de exames ou se recuperando da doença. No Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, 23 servidores apresentaram resultados positivos para a Covid-19. Segundo Fernando Máximo, do total, 146 foram afastados de suas funções. Já o Hospital Regional de Extrema, distrito de Porto Velho, fica na Ponta do Abodã, 2 servidores foram infectados com coronavírus. Alguns estão aguardando o resultado do exame, disse o secretário. O secretário informou ainda que o servidor do Hospital de Base, que há um servidor do Hospital de Base em estado grave e se encontra entubado na UTI do Semetron. Então, pessoal, a cada dia que passa está complicando a situação do coronavírus. As maiores vítimas são aí os profissionais da área de saúde. Alguma coisa está acontecendo. Ou é falta de EPI, ou é falta de um treinamento para as pessoas poderem mexer com pessoas infectadas. Só que sei que a situação está piorando a cada dia que passa. Então, se você puder ficar em casa, fique. Que hoje é a melhor situação você ficar em casa. Mas você vai assistir agora como que foi a convocação do secretário-diretor-geral do DR, Coronel Meirelles, na Assembleia Legislativa. Confira como que foi essa sabatina dos deputados estaduais. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Senhores deputados, nós vamos, através da convocação coletiva, o requerimento de convocação coletiva aprovado por todo o plenário, onde convocou o senhor diretor do DR, Erasmo Meirelles, e demais diretores de departamentos desta autarquia. Nós vamos, se o diretor do DR quiser fazer alguma explanação, aí fica a seu critério. Se ele quiser fazer alguma explanação dentro do nosso regimento, concede um tempo ao diretor do DR, se quiser fazer alguma explanação antes. E depois vai ter as perguntas, vai ter as respostas. Se o senhor quiser fazer alguma explanação, onde o senhor está, ou ali da tribuna. Então o senhor tem 10 minutos aí para fazer a explanação
do senhor e depois nós vamos com os deputados as perguntas para tirar as dúvidas. Por 10 minutos, o diretor DR com a palavra. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Laerte Gomes, demais deputados que compõem a mesa diretora, demais deputados da sessão plenária, é um prazer e uma honra estar aqui na Casa das Leis para expor o trabalho do DR, esclarecer as dúvidas aos cidadãos e, por fim, apresentar um trabalho a toda a sociedade. O Departamento de Estradas de Rodagem tem em seu principal a parte de infraestrutura rodoviária de Rondônia. Temos, além dessa missão principal, a parte da gestão de alguns aeroportos, bem como, recentemente, o ano passado, em agosto, tivemos também a atribuição de fazermos a execução do PAC, ou seja, são missões bastante complexas, em virtude, principalmente, da situação crítica que estamos. Então, todo munícipe, todo cidadão, ao transitar nas rodovias, nas linhas municipais, ele sente a necessidade de uma... É claro, a situação que nós atualmente, ela não surgiu de uma hora para outra. Ao longo dos anos, claro, certamente por outros problemas, quer financeiros, quer talvez de gestão, não é possível dar a necessária atenção, manutenção de nossas estradas, de nossos aeroportos e do nosso saneamento. São vetores bastante importantes para a sociedade, porque a partir da infraestrutura é que tudo se desenvolve. Temos agora no período do coronavírus a parte crucial da logística, ou seja, distribuir os EPI, distribuir os testes, tudo passa ou por vias terrestres, fluviais ou aéreas. Eu estou aqui com alguns dos nossos coordenadores, são técnicos que conhecem a sua atribuição. O nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, ele, em todas as suas nomeações da sua equipe de assessoramento, atribuiu a pessoas realmente técnicas para que o trabalho que o Estado tem que produzir realmente seja de qualidade, com menor custo efetivo e a população tenha realmente esse trabalho entregue com maestria. Em relação ao DR, assumiu o DR dia 1º de janeiro de 2019. É um gigante de engenharia. E, de imediato, verifiquei que alguns procedimentos teriam que ser ajustados. É claro, quando se fala em engenharia, temos 3 vetores: pessoas, recursos e equipamentos. Juntamente com minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho, de maneira célere para que esses vetores tivessem a sua adaptação para que o resultado realmente fosse atingido. Tivemos, o ano passado, situações de restrições orçamentárias, teto de gastos. Estamos tendo, infelizmente esse ano, uma pandemia que estamos lutando bravamente para vencer os obstáculos. É claro que para todas essas guerras é necessário o esclarecimento, a ação conjunta dos nobres parlamentares, porque são realmente os fiscais do Executivo e têm a grande missão de fiscalizar o Executivo e fazer com que essas ações tenham a sua efetividade. Então, agradeço ao senhor presidente Laerte Gomes pelo convite, aos deputados, estou à disposição. Obrigado, Coronel Meirelles.
Eu vou abrir agora as inscrições para as perguntas. Os deputados, por ordem de inscrição, os deputados que foram fazer as perguntas podem se manifestar. Fazendo a sabatina e dizer se teremos ou não, foi aprovado. Hoje estamos aqui com uma pessoa se esquivando das minhas perguntas. Eu, que sou representante legítimo do povo, coronel, por favor, responda a minha pergunta. O que deu errado? O que aconteceu com os 12 bilhões que foi arrecadado pelo estado de Rondônia? Senhor deputado Geraldo de Rondônia, tivemos o nosso governador, Coronel Marco Rocha, ao assumir o governo, um déficit de 357 milhões, se não me engano. Ou seja, era uma situação orçamentária que até o governador assumir era desconhecida. Bem, ao longo do primeiro ano, conseguiu-se reverter essa situação, tendo-se um superávit de quase 400 milhões. A par de todo esse tempo, em todas as secretarias do governo do estado, grandes ações foram feitas, grandes processos foram implementados e talvez seja uma percepção pessoal de alguma região, algum RO. Mas temos, em grande parte, um trabalho efetivo, inclusive com novas tecnologias e trazendo economicidade ao estado. Qual seja, anteriormente, o tapa-buraco era feito apenas com massa asfáltica. O DR foi muito criticado, inclusive porque está lançando barro para tapar buraco. Não, é o solo cimento. Então, graças ao nosso engenheiro Carlos, um grande conhecedor de tecnologias de recuperação de pavimentação asfáltica, foi feito um vídeo sobre como essa tecnologia, na qual o que acontece? Temos a argila, colocamos uma percentagem de 10% a 12% de cimento e com isso colocamos naquele buraco. Após uma cura, é feita então a cobertura com apenas 5 centímetros de asfalto, uma breve camada asfáltica. Ou seja, isso está sendo feito, foi feito desde o início do ano passado, isso está sendo feito na BR-364 pelo DENIT recentemente, isso foi feito na época que a 319 foi construída, foi feita antes de colocar o asfalto com solo cimento. Queria que colocasse na ordem das perguntas, eu queria fazer algumas. Bom, o que o senhor vai pretender? Eu ia apresentar agora aqui um vídeo que foi elaborado pela Assembleia das verdadeiras situação das rodovias de Rondônia, a verdadeira situação de calamidade que se encontra as rodovias estaduais de Rondônia. Aqui ninguém antes de colocar o vídeo, senhor presidente, só para me concluir, aqui ninguém é contra ninguém, ninguém é inimigo de ninguém, mas infelizmente as rodovias de Rondônia, a maioria, estão jogadas às traças. As rodovias pavimentadas, esse vídeo vai mostrar, e a gente lamenta muito, porque todos nós torcemos, e essa casa, em todas as suas ações, sempre, Coronel Meirelles, que as matérias do DR chegaram aqui foram votadas com celeridade. Isso o governo não pode reclamar em momento nenhum. Essa casa sempre se prestou a ajudar e a contribuir. Então, os deputados aqui, os deputados que são o para-choque da população, têm sido muito cobrado pela população de Rondônia. Hoje, a maioria dos deputados e governadores, quem quer que seja, tem dificuldade de ir em vários municípios, porque se chegar lá, se não apanhar... Quebra o carro na estrada. Dá sorte. Então, nós vamos mostrar o vídeo para a gente ter uma realidade, porque aqui nós estamos todos com compromisso de falar a verdade. Senhor presidente, só uma perguntinha antes do senhor colocar o vídeo, senhor presidente. Isso é uma convocação e não todos têm esse compromisso. Só passar por fora e depois já preparo o vídeo aí para mostrar. Coronel Meirelles, antes de iniciar o vídeo ali, eu gostaria, antemão, agradecer as vezes que eu tive no DR, a tua receptividade, deputada Dailton Fúria, aqui do lado do senhor aqui, ó. Agradecer a receptividade tanto do senhor como de toda a sua equipe. E eu gostaria de, antes de iniciar o vídeo, fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Quantas foram as vezes que o senhor caminhou pelas rodovias do estado do ano passado para este ano, acompanhando a real situação das rodovias? Calma aí só um pouquinho, pode responder agora. Nobre deputado Dailton Fúria, é bastante pertinente essa pergunta, porque a engenharia, ela trabalha sobre um princípio básico.
qual seja o reconhecimento de engenharia. Ou seja, qualquer obra de engenharia, quer seja uma obra de arte corrente, ou seja, uma ponte de madeira sobre um rio, certo? Quer seja uma recuperação de uma pavimentação, quer seja de primeira categoria, ou seja, de terra, de cascalho ou pavimentada, ela deve ser precedida anteriormente do reconhecimento de engenharia. O que é isso? É o técnico, o engenheiro ir pessoalmente até o local e colher fundamentos recentes para que a partir daí planeje a sua execução. Por quê? Um rio, né, ele muda todo dia. Aquela água que passa não vai ser a mesma água do dia seguinte. Ou seja, teremos assoreamento das encostas. Ou seja, eu tendo apenas dados anteriores de anos passados. Só um pouquinho, coronel. Deixa eu resumir para não alongar muito. Só para a gente ter... vamos ser mais práticos na resposta. Isso, assim, eu já entendi a resposta. Eu gostaria de ter aqui a possibilidade de responder pelo senhor, né? Eu acredito que o senhor ainda não conheceu a realidade e, se for informado dela, o senhor vai conhecer, vai passar agora aí, presidente? Vai. A situação das estradas. Vamos passar. Aí fica melhor para o senhor responder depois. Ficou melhor, questão de ordem, e fica melhor também para a gente saber o que está acontecendo. Não é só responder não, também o que está acontecendo. Arruma o som, pessoal que está em casa aí, os deputados, está tudo ok o som de vocês, parece que o som não está chegando muito bem. Pode soltar o vídeo. Dizer, presidente, que foi comunicado pela assessoria que construiu esse vídeo que não ficou menos da metade do que ia se apresentar pelo tempo, tanto para montar aqui, que foi enviado pelos deputados. Hoje é dia 17 de abril de 2020. Estamos na Serra do Regis, no trecho da BR-364, sentido ao distrito de Nova Conquista. Portanto, estamos com uma caminhonete traçada e neste ponto a nossa caminhada, verificando as estradas, foi interrompida, porque a estrada está interditada. E olhem só, aqui para vocês terem uma ideia, os agricultores, os moradores da região, tiveram que fazer um serviço manual aqui e mesmo assim hoje não passa carro nenhum neste local. Até moto tem dificuldade de passar. Caminhão não passa, trator não passa. E eu quero apresentar um vídeo que foi gravado pelo DR há poucos dias, exatamente falando da recuperação que eles fizeram nesse trecho. Estamos aqui na Estrada Velha de Colorado, no local mais exato, na Serra do Regis, onde o DR, por determinação do governador Marcos Rocha e por determinação do coronel Erasmo Meirelles, executou o serviço de cascalhamento. A importância desse trabalho possibilitou o acesso dos moradores, aos quais, por depoimentos, disseram que todos os anos tinham dificuldade durante o período chuvoso de ter acesso ao município de Vilhena. Então é só para registrar, e aqui nós vamos subir um pouco a pé, nós deixamos a caminhonete lá em cima para ver se a gente tinha condições de passar aqui. E mesmo assim, a gente descendo, como eu já disse, a gente não consegue. E aqui vocês vão poder atestar. Estamos na rodovia 391, trecho que liga a BR-364, chegando ao município de Chupinguaia, com 50 quilômetros de asfaltamento. Estamos no trecho da rodovia 391, entre a sede do município de Chupinguaia e o frigorífico Marfrig, aonde podemos atestar diversos buracos, diversos problemas neste trecho. Quilômetro 17, aqui o DR fez um trabalho paliativo no final de 2019, portanto nós vemos vários pontos aonde já começa novamente a se formar diversas panelas. Então é importante que, além do trabalho paliativo, que se faça um trabalho definitivo para que todo ano nós não precisamos ficar fazendo esse tipo de reparo.
quilômetro 18.7, e o que podemos atestar aqui, que aparentemente há alguns dias foi feito um tapa-buraco com material de rejeito de asfalto, e que naturalmente ameniza, mas não resolve o problema. Estamos aproximadamente no quilômetro 20, e aqui é mais um ponto crítico da rodovia. Para ter uma ideia, mesmo que ainda as panelas estão abertas, mas todo esse material aplicado, que aparentemente faz poucos dias que foi colocado, é tudo um rejeito de asfalto, ou seja, ele não agrega, e naturalmente daqui uns dias as panelas profundas mais uma vez estarão formadas. No trecho entre a sede do município de Chupinguaia e a BR-364, no distrito do Guaporé, nós temos 3 pontes sobre o Rio Canário, Rio Azul e Rio do Ouro. E elas precisam urgentemente de reparos antes de vir a causar um dano maior. Aqui é um exemplo que nós podemos ter, que parte da ponte foi deslocada. No trecho aproximado do quilômetro 39, nós pegamos mais uma parte bem problemática da estrada. É praticamente panela para todo lado. Entroncamento da RO 391 com a BR 364 no distrito do Guaporé, município de Chupinguaia. Atestamos aqui a rodovia com diversos problemas, muitos buracos, muitas panelas, e também não tem nenhuma sinalização, nem horizontal e nem vertical. E a providência que nós pedimos ao DR, ao governo de Rondônia, é para que urgentemente venha e resolva todos esses problemas, para garantir o ir e vir das pessoas, trazendo segurança para cada cidade. RO 459, que liga Rio Crespo a BR 364. Além de estar assim nessa condição, cheio de buracos, tem mais um agravante: o mato que em torno da rodovia. RO 459, ligando Alto Paraíso a BR 364. Esse é o estado da BR, da RO. Só questão de ordem, essa filmagem é do ano passado, é? Nossa filmagem é semana passada, retrasada. Meu Deus do céu. Deputado, encerrada aqui a apresentação, nós vamos continuar com as perguntas aí para a gente ter mais Senhor presidente, só faltou alguns... Não, aí por ordem de discussão. O deputado Luizinho com a palavra para fazer as perguntas. Certo. Quero só cumprimentar todos os meus pares, cumprimentar todos os membros da diretoria do Departamento de Estrada e Rodagem de Rondônia, e levar também o meu cumprimento, o meu reconhecimento ao grande trabalho a todos os servidores do DR, todos que a duras penas ajudaram a construir o nosso estado, nos momentos da maior adversidade. Então quero dizer que às vezes a gente toma as medidas, como uma medida essa hoje, de a Assembleia estar convidando ou convocando aqui a direção do DR, porque a gente tem uma resposta para dar para a população.
Eu estou numa região extrema de Porto Velho, no Cone Sul do estado de Rondônia, região responsável por 70% da produção agrícola do estado, e lá onde eu posso dizer que nós temos as estradas que têm o maior peso sobre elas. E eu já trabalhei no DR em 2003, iniciei em 2003, quando nós iniciamos no DR, nós tínhamos todas as estradas com dificuldade, 22 máquinas funcionando, as motos niveladoras, a grande maioria eram 120B Caterpillar, reta escavadeira Massey Ferguson, carreta prancha só tinha uma que rodava 24 horas por dia, nós não tínhamos nenhuma escavadeira hidráulica. Então quer dizer que melhorou muito a estrutura, mesmo que nós estamos com muitos equipamentos danificados, melhorou muito. No governo Cassol, nos primeiros 4 anos, não se pegou 1 centavo de estrada e só ficou 2 municípios sem ligar a estrada. E eu queria fazer um desafio para a população de Rondônia, que se tiver alguém, tanto das rodovias estaduais e as não estaduais, que tiveram um problema naquele tempo, mesmo com todas as dificuldades que nós tínhamos, que pudesse hoje contestar o que estou falando aqui. Nós tivemos sim um avanço, e nós tínhamos ali uma forma de trabalhar. E os servidores do DR são praticamente todos os mesmos lá no interior, lá no campo. Mas, infelizmente, eu sou muito cobrado na região por ter trabalhado com estrada, sou extremamente ligado ao setor produtivo de Rondônia, ao agronegócio, e sou cobrado constantemente. Então, qualquer palavra que qualquer deputado direcionar para vocês aqui nessa tarde, eu tenho certeza que ela é muito menos pesada do que muitas palavras e xingamentos que eu ouvi nos últimos tempos na minha região. É inaceitável eu, depois de passar tantos anos na Assembleia Legislativa, ter que fazer o que eu fiz pela primeira vez. Eu rodei 100% das rodovias estaduais. Eu passei 8 dias rodando, verificando ponto a ponto, e eu não filmei os pontos ruins só não. Eu filmei os bons também, que não deu para passar tudo. Mas tem 2 estradas do Cone Sul que estão razoavelmente boas. Então, assim, no início do governo, procurei o governador Marcos Rocha, falei para o governador que eu tinha vontade de conversar sobre estrada, porque eu vi que o começo não foi certo, no meu ponto de vista, mas eu não sou o dono da razão. E o governador convocou toda a diretoria do DR e eu apresentei 5 pontos para o DR. Dos 5 pontos apresentados, nenhum foi acatado. E é esse resultado hoje que nós temos depois de praticamente 1 ano e meio. Por quê? Porque eu tenho o maior respeito por todos os coordenadores e diretores que estão aqui. Inclusive Vossa Excelência, Coronel Meirelles. Mas, infelizmente, o senhor é gente boa. Mas a sua política de gestão do DR não funciona, não dá certo, não vai dar certo, e o que está péssimo vai piorar muito mais. Por quê? Porque, no mínimo, eu entendo que a gente nunca sabe tudo. A gente tem como aprender. E eu tenho humildade muitas vezes para aprender. E uma das coisas que eu aprendi no início, quando eu fui trabalhar no governo, no DR, é que o próprio governador falava assim: Luizinho, a gente sempre sabe menos do que quem mora no trecho, ou aos arredores do trecho. Então ouça eles, que eles sim são os melhores engenheiros que tem naquela rodovia. E eu fiz isso, e graças a Deus, de peão de trecho do DR, eu virei deputado de Rondônia, pelo reconhecimento do meu trabalho. E eu gostaria que todos tivessem a sorte. Por quê? Porque eu tenho certeza que as pessoas assim seriam contempladas. Então eu queria fazer uma pergunta aqui. A execução daquele trecho de aproximadamente 500 metros de asfalto da Rodoporto, ele foi coordenado por quem? Pela CAL? Senhor deputado Luizinho Goebel. Eu vou fazer a pergunta, coronel, e aí depois o senhor pode responder. Ok. O responsável pela pavimentação de aproximadamente 500 metros do trecho da Rodoporto, ou da Expresso Porto, ou da Estrada do Chuelo. Quem é o responsável? Acho que foi falado aqui, não tinha um engenheiro aqui. É o engenheiro Heitor. Faz favor, engenheiro Heitor, se apresenta, por favor. O senhor é engenheiro? Sim. O senhor foi indicado para trabalhar no DR por quem? Coronel Meirelles. Pelo Coronel Meirelles. O senhor, como engenheiro, é responsável pela pavimentação da Expresso Porto.
o senhor iniciou aquela obra de pavimentação em que mês de 2019? Dia aproximadamente 9 de outubro de 2019. E o senhor é daqui da região amazônica ou de outro estado brasileiro, da região norte, por exemplo, Sim, nordeste? Estado de Rondônia, Guajará-Mirim, Rondônia. Certo. Ah, Guajará, muito bom. O senhor, como profissional da área, como engenheiro e responsável por aquela obra, o senhor acha correto iniciar uma obra daquela de pavimentação no mês de dezembro? Como foi feita essa obra? Foi em outubro. Ele falou 9 de outubro. Foi outubro, tudo Isso, bem. Outubro, novembro, o senhor sabe que outubro já é período chuvoso. O senhor acha correto iniciar uma obra de pavimentação no período chuvoso? Sim ou não? É só sim ou não? Período chuvoso, não. Não. Então, tá bom. Concordo com o senhor como responsável pela obra, o senhor deveria não ter autorizado o início daquela obra. Por quê? Porque eu estive lá hoje. Antes de vir aqui para a Assembleia, eu estive lá. E o senhor vai ver o prejuízo que a população de Rondônia recebeu de fazer aqueles 500 metros de asfalto. Então, Coronel Meirelles, esse é um exemplo da realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu estou citando uma estrada que, se nós sair daqui em 20 minutos, a gente vai lá e volta. Não quero citar estrada lá da 435, lá de Pimenteiras, ou da 487 de Pimenteiras para o Cabixi. Eu falei no mês de agosto para o senhor, Coronel Meirelles, que o senhor deveria, eu fui lá e pedi, tem como fazer tapa-buraco? Nós temos 3 rodovias pavimentadas no Cone Sul. A 370 de Colorado a Cabixi. Nós temos a 370 do troncamento de Cerejeiras, Pimenteiras, Curumbiária, ao município de Curumbiária. E nós temos a RO 391 do distrito do Guaporé, BR-364, até o município de Chupinguaia. Todas elas estavam com alguns problemas de panelas, de buracos. E eu falei que se nós não resolvesse o problema naquele momento, inclusive falei que as prefeituras estavam à disposição de colocar pessoal, e o senhor disse que o senhor não tinha material. Eu falei, mas não tem nem um pouco de material, Coronel Meirelles. O senhor falou, o material que eu tenho é para fazer o asfalto da Expresso Porto. Eu falei, coronel, nessa época eu nunca vi acontecer isso em Rondônia. Nem empresa privada que quer ganhar dinheiro, que precisa faturar, nunca fez asfalto em Rondônia embaixo de chuva. A sua resposta, coronel, foi que o senhor é do Exército Brasileiro e que o senhor faz a qualquer tipo de intempérie. Está lá o resultado. Hoje, o prejuízo causado nas rodovias do Cone Sul, que com aquele material asfáltico ali dava para ter resolvido o problema das 3 rodovias do Cone Sul. Então, isso não é ser contra nada e contra ninguém. É a realidade. E olha que eu sou semi-analfabeto. Eu sou semi-analfabeto. Então, é um dos pontos que eu queria colocar. Então, é só para reportar para o senhor, o coordenador do CAU, esse posicionamento. O senhor errou e o senhor... E o senhor confirmou que o senhor errou, que o senhor não deveria ter começado o asfalto no período chuvoso. Ô, deputado, só uma palavra aqui. A gente iniciou aquele serviço do Expresso Porto, não estava no período chuvoso ainda. A gente acompanhando os climas climáticos... Então o senhor vai me passar o dia que vocês iniciaram a obra. Pronto. O senhor falou que foi mês de agosto. Deve ser meados, final de agosto. Outubro, pior. Outubro é chuva. Novembro, todo mundo sabe que sempre foi chuva na Amazônia, em Rondônia. E principalmente o senhor que é de Guajará-Mirim, o senhor sabe disso. Então não precisa discutir, eu só quero que vocês me encaminhem o dia que iniciou a obra. Pronto. Eu tenho a matéria aqui, ó. Eu tenho a matéria aqui da obra. Eu tenho aqui, mas eu quero oficialmente. Aqui, inclusive, com a presença do governador. Está aqui, ó. Com a presença do governador lá, que vão fazer a obra. Fizeram um compromisso de executar X de obra até no dia no dia 30 de dezembro. É que tem muita coisa aqui, né? Mas está aqui. Vou passar para o senhor a matéria, já aí, mas eu vou pedir oficialmente, presidente. Então, qual foi o dia que foi iniciada a obra? Segunda pergunta. No seu ponto de vista, diretor Coronel Meirelles, qual é a forma que nós temos de executar os serviços da recuperação e manutenção das nossas rodovias pavimentadas e não pavimentadas no estado de Rondônia? Quais as formas que o senhor acha que tem? Senhor deputado
Luizinho Goebel, primeiramente, informar que o respeito que tenho por Vossa Excelência é recíproco. Agradeço. Não só por ser oriundo dos quadros do DR, o que já, de origem, já dignifica a sua tenacidade, porque quem é do trecho está acostumado a enfrentar obstáculos, vicissitudes. Me reportando anteriormente, eu creio que o engenheiro Heitor não teve a possibilidade de externar com maiores detalhes a parte técnica da Expresso Porto, ou seja, a execução de um asfalto, a parte que afeta principalmente a parte que há a precipitação pluviométrica, ou seja, chuva, elas revestem principalmente na situação em que a base e a subbase já foi preparada anteriormente e quando for aplicado, realmente não pode estar chovendo. Então, 9 de outubro, vários dias não estamos chovendo. A pergunta ele já respondeu, eu vou pedir oficialmente e aí, diante do que o senhor está falando, eu vou pedir mais. Eu vou pedir um atestado técnico, por que daqueles problemas que tem lá então. Se o problema é na capa asfáltica ou o problema na base. Mais um requerimento, presidente. Segundo, eu fiz uma pergunta para o senhor, qual é a forma que o senhor acha que tem possibilidade de se resolver o problema das estradas? Todos nós aqui transitamos, principalmente 364, outras BRs, certo? E verificamos, ano após ano, equipes de manutenção no trecho, verificamos, após a manutenção, o retorno de algumas patologias, quais sejam buracos, né? Ou seja, isso estou falando da rodovia federal, certo? Que ano após ano existe a manutenção contínua, porque todos nós, a 364 é o eixo, é o cordão central para todo esse escoamento de produção, todos nós passamos por ela, quer ir para os nossos municípios de origem, quer ir para outras atividades. Bem, as estradas pavimentadas de Rondônia, ao longo de mais de décadas, não tiveram uma merecida e continuada manutenção. É claro, mercê de grande dificuldade dos antigos gestores. Mas então, a sua gestão, o senhor fez um asfalto que tem 90 dias, não fala isso, Coronel Meirelles. Pelo amor de Deus, para de viver do passado. Se o senhor quiser viver do passado, o senhor pede para o governador Marcos Rocha lhe colocar ali no museu da história de Rondônia, onde era o antigo palácio. O senhor fez um asfalto debaixo dos seus olhos, o Coronel Meirelles, debaixo dos seus olhos, que não demora 20 minutos de carro para ir da sede onde o senhor trabalha até a rodovia Expresso Porto. Não tem 6 dias que o senhor executou um asfalto usinado, que é o melhor asfalto que nós temos, está cheio de buraco. Inclusive, eu vou pedir aqui para a assessoria, presidente, para que passe as fotos que eu tirei agora de manhã. Inclusive tem o horário nas fotos, às 11 horas da manhã, coronel. Não fala de passado, tá ficando ruim para vocês. Vocês já têm 1 ano e meio de governo, coronel. O senhor não pode nos desapontar mais desse jeito. O senhor tem que respeitar os deputados. O senhor tem que respeitar os deputados no pleito do povo do estado de Rondônia, Coronel Meirelles. Pelo amor de Deus, as pessoas não têm mais como andar. As pessoas estão morrendo de acidente todo dia, caminhão quebrando todo dia, safra sendo perdida com tombamento de caminhão, e tudo está aí. O asfalto da administração Coronel Meirelles, 100 dias de feito, está aí, ó. Vai ali, coronel. Senhor deputado, vai ali, coronel. Esse o senhor não pode. Toda vez que eu vou falar com o senhor fala de passado. Eu já falei no começo aqui, se tem problema no passado, eu quero que as pessoas nos apontem no tempo que eu estive. Inclusive o meu irmão trabalhou no DR de Vilhena. Eu já estou também com a produtividade dele e já estou com a produtividade atual, do ano que ele ficou lá e do ano que o senhor está tocando. Eu já estou com o mesmo período. Inclusive eu peguei o melhor período de vocês com a residência de Vilhena, e peguei o pior período, quando meu irmão esteve lá, para não ficar depois apontando o dedo. Ah, mas por que não fizeram no passado? Se todas as estradas que vocês fizeram no passado, todas têm que fazer todo ano. Só se lá na sua região, quando o senhor trabalhou, que faz estrada e dura 10 anos. Porque aqui em Rondônia, todas as estradas, todo ano são feitas. Então eu quero saber do senhor o seguinte, eu fiz uma pergunta, eu quero que o senhor só responda. Qual as 3 formas que o senhor acha que tem de recuperar a estrada em Rondônia? Senhor deputado Luizinho Goebel, em relação ao asfaltamento da Expresso Porto,
na qual temos aqui esse asfalto aí. Apenas uma observação, é que o asfaltamento não foi concluído, ou seja, está em processo de execução. Então, verifica-se que... Então, eu quero mais um requerimento. Eu quero que você encaminhe, o engenheiro responsável, Heitor, o senhor vai, a data que o senhor iniciou a obra, atestar esses problemas, da onde eles vêm, e também o senhor vai mandar para nós também, dizendo que a obra não está concluída. Porque, no meu ponto de vista, por mais leigo que eu seja, a obra está concluída. Não está concluída. Não precisa responder, o senhor vai encaminhar oficialmente. Sim. Coronel Meirelles, eu quero que o senhor me responda a pergunta. Eu vou lhe ajudar. Eu acho, e eu fui pegar informação com muita gente, que tem 3 formas de executar e recuperar a estrada. Execução direta, terceirização e convênio com os municípios, como em alguns casos o Estado faz convênio com os municípios para recuperação e manutenção de rodovias. É as 3 modalidades que eu conheço. Então, se tem 3 modalidades: execução direta, terceirização e convênio com os municípios, que eu acho que qualquer uma das 3 vale. Só que com execução direta, no meu ponto de vista, hoje eu vou lhe responder porque eu fiz a pergunta e tem... Na execução direta nós não temos estrutura para fazer essas estradas. Ô, Carlos, cadê o coordenador essa pergunta é para você em seguida, tá, Carlos? Certo. Se o senhor anda nas residências do Estado, o senhor como engenheiro do DR, como conhecedor da estrutura das residências, eu quero que o senhor me responda. Qual é a condição dessas residências, se for fazer execução direta hoje das estradas, se tem condições ou não, se dá conta ou não. E o senhor tem que falar a verdade aqui. Aqui é fé pública na palavra. Então o senhor vai me responder isso, e eu quero que o senhor me responda também por gestão de residência do DR. Eu quero que o senhor me responda qual foi a melhor e qual foi a pior residência em execução dos trabalhos no ano de 2019, 2020. Março de 2019, março de 2020. A segunda, é terceirização. Nós não temos dinheiro para terceirizar, a não ser que esse dinheiro está escondido, que eu não tenho conhecimento. Não tem dinheiro para terceirizar todas as estradas. E conveniar com os municípios, pelo menos parte delas nós resolvíamos o problema. Eu quero que o senhor me fale qual é a política que o DR pensa implantar, porque até hoje não foi implantado nenhuma. Daqui para frente implantar uma, qual seriam dessas ou qual é a forma que o senhor vai usar? Senhor deputado Luizinho Goebel, gostaria de elogiar a sua ação fiscalizatória na execução desse vídeo, mais de 8 minutos, que retrata alguns pontos pontuais. Esse vídeo não foi só eu, tá? Só foi o início, o restante foi os demais deputados, todos os deputados fizeram. Perfeito, isso demonstra a preocupação de todos os deputados em realmente executar a sua missão constitucional, ou seja, realizar a fiscalização do Executivo. Bem, logo no início do vídeo, temos aqui uma tratativa sobre a Serra do Regis. É importante salientar que ali não é uma rodovia estadual, bem como temos que nos atentar ao período em que o engenheiro Delane, que é o residente, fala sobre a tratativa daquele trecho, que, se não me engano, não é o mesmo. É o mesmo, Coronel Meirelles. Inclusive, está no Facebook, na página do DR, porque lá o trecho é 1000 metros. Pegaram uma moto, porque começou aqui a notícia que nós estaríamos averiguando as estradas, inclusive o secretário regional de governo do Cone Sul, que não tem feito nada, a não ser falar mal de parlamentar e outros, ele ficou lá informando toda hora vocês que nós estávamos fiscalizando as rodovias, filmando. Eu postei no meu Facebook, eu mostrei a cara, como eu mostrei aí. Então, o trecho lá primeiro que, eu não sei que política que é essa, que um governo e uma diretoria do DR assume uma estrada. Aí o governo Confúcio, juntamente com o Ezequiel, que era diretor na época, assumiu essa estrada, passou a ser execução do DR, o DR executou a estrada por alguns anos.
qual é a forma que vocês falam que a estrada não é mais de vocês? Nunca eu recebi documento disso. Eu tenho documento, assinado inclusive, que eu acho que pelo senhor, ou um subordinado com autorização sua, dizendo que aquela estrada ia ser executada. E lá, é bem claro, vocês pegaram, foi lá, uma moto niveladora do DR e uma caçamba, e foi uma pá carregadeira e uma basculante, uma caçamba, da prefeitura. Fizeram 200 metros, trabalharam um dia e meio e foram embora. E pegaram um senhor que mora lá há 44 anos, e pegaram uma reportagem dele, ele falando que estava tudo bonito, tudo maravilhoso. Eu já tenho a reportagem atual dele de ontem, se o senhor quiser eu lhe mando. Se o senhor quiser eu posso expor, inclusive, para a mídia do Estado. Eu não queria chegar nesse ponto. O problema é que toda vez que a gente vai falar, a resposta sempre é essa. A gente não consegue encaminhar uma solução. Eu estou fazendo uma pergunta para o senhor de qual é a ferramenta que a sua gestão vai usar. Execução direta, terceirização ou repasse de convênios para que os municípios terceirizem, contratem empresas ou executem diretamente? Deputado, é só isso que eu estou perguntando. Só para a gente dar um ritmo, tem muitos deputados inscritos, dá mais objetividade bem nas perguntas. Mas eu estou dando, presidente, mas eu estou querendo resposta. Mais objetividade nas respostas, pode ir. Seja sucinto a pergunta dele. Senhor deputado, como o senhor bem sabe, o senhor foi ex-integrante do DR, e uma vez integrante do DR, eu creio que sempre é integrante do DR, porque o senhor como trecheiro, né, a par do seu esforço, da sua dedicação, da sua coragem, da sua honestidade, está aqui na Câmara dos Deputados. Bem, a par disso, esses casos específicos da Serra do Regis, gostaria até que pode tornar público a nova fala do morador, né? Porque aqui não há nada a esconder. O DR nós trabalhamos com transparência, com total empenho, ou seja, se foi realmente executado um serviço anteriormente, ao longo do tempo, passa-se intempéries, ou talvez a fim de minimizar aquela população naquele presidente, momento, não foi... Minha pergunta, presidente. O senhor está querendo dizer... Então nós vamos fazer o seguinte, presidente, eu quero convocar o Coronel Meirelles dentro do prazo regimental. A partir de hoje eu quero que o senhor proíba qualquer máquina do DR de fazer serviço lá. E nós vamos ir dentro... É convocação que eu quero, presidente, como presidente da Comissão de Obras. O senhor vai ir comigo lá. Inclusive o senhor já esteve comigo lá, eu já lhe levei lá, coronel. Exatamente. Lá onde é que o senhor comeu queijo de banana. Excelente. Nunca mais voltou para fazer estrada. Lá, coronel, o senhor vai comigo lá, está convocado dentro do prazo regimental e nós vamos lá. Como eu acho também que eu não vou mais, não vou mais direcionar a pergunta para o senhor, inclusive outras linhas, né, em que nossos equipamentos, a mercê da nossa... Mas o senhor está falando que em uma semana, então, o DR fez serviço e as águas levaram embora? Eu não estou falando isso. É mais uma prova. Eu apenas estou falando que o senhor não pode ficar falando do passado. Estou falando que não sei a época que foi feito o vídeo do residente engenheiro Delane, pelo qual... tenho o maior apreço e o maior respeito, porque é um técnico. Então, eu estou apenas informando que as duas matérias não há o vínculo temporal entre uma e outra. Está aqui, ó. Aqui, ó, site do DR, tá? Olha aqui que bonito, ó. Você pode ver a data aí, por favor? Ó a data. 3 de dezembro. 3 de dezembro de 2019, tá? Após não é muito distante, tivemos um período intenso de chuva, tráfego intenso, porque... eu estou falando essa aqui, é da 391, que é aquela buraqueira que eu apresentei da 391. Eu estou falando aqui da 473, ó que bonito, ó. A 473 é aquela que o Laerte vai para casa dele, o Ismael Crispim, o Edson Martins lá para Urupá, tá aqui, tá tudo bonito. No site do DR tá tudo maravilhoso. Tá tudo maravilhoso. Aqui tem mais, ó. A 370, Estrada do Boi, também tá. O senhor lembra que nós fomos lá e eu tive que discutir lá, porque eu falei que não adiantava nós ir prometer asfalto, que o povo queria no mínimo cascalhamento? Nem cascalhamento, nem asfalto, nem atenção nenhuma. O problema é que o trem já tá tão difícil que aquele dia nós só passamos nas porteiras da fazenda, porque eu tive que ir lá, o pessoal falou, você vai passar com eles, Luizinho? Porque você sempre andou aqui. Ou o senhor esqueceu que o senhor e o vice-governador ficaram proibidos de passar aquele dia nas porteiras?
Bem, agradecemos, assim, agradeço a ação do senhor efetiva pronto, então, e da acho que transitabilidade ao nosso DR aqui. Então o senhor tem que... Os problemas então o senhor são... não pode vir querer falar que eu estou falando que vocês fizeram um serviço e que não deu certo, nós vamos lá. Está feito o requerimento e é eu e o senhor que vamos, tá? Ok. Beleza. Próxima pergunta, Carlos, eu vou Luizinho. direcionar para você a pergunta. Eu fiz a pergunta e, presidente, eu vou fazer só mais 2 perguntas, tá? Você anda, ou o senhor anda nas residências. A estrutura que o DR tem hoje, ela tem condições de executar e reparar todos esses danos aí, conforme estão ou não? Sim ou não? Boa tarde, né? Eu me chamo, sou engenheiro Carlos, sou do quadro efetivo, né, do DR, já há 12 anos no DR, contribuindo com conhecimento, fui da fiscalização de obras, do antiga COR, e hoje componho a Coordenadoria de Operações e Fiscalização. Eu vejo assim, as nossas rodovias, eu entrei na época do então governador Ivo Cassol, na época, e naquela época foram feitos muitos asfaltos, né? Muita rodovia pavimentada, né? Ligação da BR a outros municípios, né? E lembro bem, naquela época, que as rodovias, dentro do planejamento, as rodovias, quando foram asfaltadas, em sua maioria, rodovias em tratamento superficial, que a gente chama o TSD, né? Aquele asfalto, ele mais... O som de lá pra cá tá ruim. Né? Dá para ouvir? Tá ouvindo tranquilo? Então, assim, e é do nosso conhecimento, naquela época nós tínhamos o controle, né, das balanças, que até foram implantadas naquela época, e com o tempo aquelas balanças foram desativadas. E se nós formos analisar a estrutura, a carga que nós chamamos da engenharia, nós chamamos de carga tipo. Nós chamamos carga tipo. Carga tipo, veículo tipo. O que é o veículo tipo? Quando nós calculamos, quando nós projetamos uma rodovia, o veículo tipo são aquele veículo que ele transita periodicamente naquela rodovia, né? E hoje, o que é que nós temos na maioria dessas nossas rodovias pavimentadas? O veículo tipo que até então... Para concluir, tá, Carlos, que tem tempo regimental. O veículo tipo... A pergunta, mas dentro da pergunta dele. Tá, eu vou responder, rapidamente. Deputado. Então, assim, e com o tempo, o que eu quero dizer? Que a nossa carga tipo nas rodovias aumentou. Aumentou. E o tratamento que devia ser feito, né, ao longo daquele período em que foram implantadas aquelas rodovias, até hoje, não foi feito. Então, a vida útil de uma rodovia, ela gira em torno, quando nós, para concluir, 30 segundos, senão vou ter que... Interferência é em torno de 10 anos, né? Para um asfalto, naquela época, foi implantado o TSD. Isso não foi feito. Então, hoje nós temos a rodovia, a maioria das nossas rodovias com a vida útil, ela comprometida. E dentro, viu, deputado Luizinho, dentro dessa conjuntura, dentro da nossa estrutura, e o programa que o DR... Ô, Carlos, com todo respeito ao senhor, eu fiz uma pergunta diferente. O senhor não entendeu, eu vou repetir. Eu quero saber se as estruturas que as residências do DR têm hoje têm capacidade operacional para recuperar essas rodovias. Eu só fiz essa pergunta. A questão do passado, eu já sei. Quando foi no passado, ninguém imaginava que ia ter soja em Rondônia. Quando foi no passado, ninguém imaginava que ia ter carreta. Ou também, agora, o seu setor não vai ficar vivendo de passado também, né, Carlos? Vamos. Eu fiz uma pergunta, porque senão não adianta ficar fazendo pergunta, presidente. Eu não estou tendo as respostas que eu quero. Mas eu só queria relatar aqui, para a gente ser bem objetivo, que as perguntas têm que ser objetivas e as respostas foram objetivas. Daqui adiante, eu não vou mais permitir que as perguntas sejam demoradas, as respostas demoradas. Eu só queria dizer aqui, quando às vezes o presidente Bolsonaro fala, o próprio governador fala,
que a mídia, uma parte da mídia, inverte o que as pessoas falam para criar briga, cisania, o governador tem razão. E o presidente tem razão. Eu estava falando aqui, Coronel Meirelles, que quando um deputado vai numa cidade onde está cheio de buraco, ou ele apanha, aí o Fúria me falou, ou o carro quebra. Eu falei, é verdade, ou o carro quebra. O site Observador coloca aqui que eu disse que o governador não visita o município porque eu apanho da população, o carro quebra. Então, é esse tipo de mídia que desacredita todo o resto da mídia. É isso que tem que acabar. Pegam as palavras das pessoas e distorcem. Para criar o quê? Briga, para criar cisania. Em momento nenhum nem toquei aqui, Elcio, o nome do governador. E o site, irresponsavelmente, de um irresponsável, porque se o cara é irresponsável fazer um negócio desse, se tem problema com o governo, se o governo falou de sair da imprensa, que vai lá e resolva com eles. Mas não fique criando guerra onde não tem guerra. Criando atrito, deputado Marcelo, onde não tem. Todos que estavam aqui viram e está gravado o que eu falei. Então, é esse tipo de coisa que as coisas não vão para frente, não acontece, por causa desse tipo de atitude, de gente irresponsável. Só para deixar registrado aqui, e vocês estavam aqui, ouviram o que eu falei, que o deputado ou ele vai na cidade, eu falei que o deputado vai na cidade, ou o carro quebra ou apanha. O cara já vai lá e falei que foi o que eu falei que foi o governador. Então, aí, que mídia, quem vai acreditar em site e mídia mais? Ninguém mais vai, por causa desse tipo de mentira. Presidente, em respeito aos colegas deputados, vou fazer só mais essas duas perguntas que eu falei. Não, mas vai ser rápido. Eu só quero que todos os coordenadores que estão aqui, presidente, mas eu vou protocolar então por escrito e depois nós vamos ter a resposta. Eu quero uma resposta de todos os coordenadores que estão aqui representando cada setor, se tem algum parente lotado em alguma autarquia ou no quadro do governo do estado de Rondônia, para todos os que estão aqui. Eu quero também que o Coronel Meirelles responda oficialmente de quem foi a indicação dele para trabalhar no governo do estado de Rondônia. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.